Ataque de chimpanzé Chandranesh. Travis era um chimpanzé macho nascido em cativeiro privado e adotado pelo casal de Connecticut Sandra e Jerome Road quando ele tinha apenas 3 dias de idade. Travis cresceu como uma celebridade local, andando no caminhão de reboque do Road, vestindo-se, comendo à mesa de jantar, assistindo beisebol na TV, usando o computador e até dirigindo um carro. O único filho humano de Harold morreu em um acidente de carro, então o casal cuidou do chimpanzé em seu lugar. Travis geralmente se dava bem com seus vizinhos, mas em 2003 ele saltou de um carro e perseguiu um homem que jogou algo nele. Uma lei foi rapidamente aprovada em Connecticut proibindo primatas de estimação com mais de 50 libras. Embora Travis pesasse mais de 200 libras, as autoridades permitiram que os Harolds o mantivessem porque não acreditavam que representasse qualquer ameaça. Eles estavam errados. Em 16 de fevereiro de 2009, Travis roubou as chaves de Sandra Harold e saiu de casa. Harold ligou para sua amiga Charla Nesh para ajudá-la a trazê-lo de volta para dentro. Mas quando Charla chegou, Travis a atacou. Harold atingiu Travis com uma pá e o esfaqueou, mas o ataque continuou. Harold recuou até um carro e chamou a polícia, que chegou e matou Travis. Nesh milagrosamente sobreviveu ao ataque, mas perdeu as mãos e a maior parte do rosto, e sofreu lesões cerebrais significativas. Vários anos depois, ela recebeu um transplante de rosto experimental. Travis conhecia Nesh, mas ela tinha um novo corte de cabelo na época e ele pode ter ficado furioso porque ela estava segurando seu brinquedo favorito, um Tickle Elmo. A autópsia de Travis também mostrou que ele havia recebido Xanax pouco antes do incidente, o que tem um possível efeito colateral de raiva e paranoia em humanos. Ataque do urso polar à capela de Oratio. No verão de 2011, um grupo de alunos partiu em uma expedição de aventura com a British Shoals Exploring Society. O plano era que 80 pessoas passassem um mês nas ilhas Svalbard, a meio caminho entre a costa da Noruega e o Polo Norte. Porém, em menos de 2 semanas de viagem, a equipe estava acampando durante a noite quando foi atacada por um urso polar faminto. Horatio Shapley, de 17 anos, foi morto. Mais tarde, um de seus amigos precisaria de uma cirurgia para remover os dentes do urso do couro cabeludo depois que ele o socou no nariz. A mandíbula de outro menino foi esmagada. O urso foi baleado por um líder da expedição que também ficou gravemente ferido. Os membros da equipe feridos foram levados de avião para a Noruega continental e a expedição foi encerrada imediatamente. Chappelle se formara no exclusivo colégio no inglês Eton College e era um aspirante a médico que planejava trabalhar na cura do diabetes. A equipe da expedição foi criticada pelo planejamento da viagem. Não havia vigia na noite do ataque, e a arma de emergência não disparou durante 4 tentativas porque a trava de segurança foi deixada ligada. Explosivos foram montados ao redor do acampamento para deter os ursos polares, mas eles não explodiram, possivelmente porque foram montados de maneira inadequada. Autoridades norueguesas decidiram em 2012 que o incidente poderia ter sido interrompido se a equipe tivesse dormido em cabines em vez de tendas, mas a organização responsável pela viagem não foi processada pela morte. Ataques de tubarões egípcios em 2010. Sharm el-Sheikh é uma cidade litorânea do Egito e um centro da indústria de turismo do país. Mas sua reputação amigável ficou marcada para sempre em 2010. Quando houve uma série de 5 ataques de tubarão. Em 1º de dezembro, um tubarão atacou Olga Martinenko, de 48 anos, com ferimentos graves na coluna e nos membros. Os espectadores a arrastaram para um lugar seguro. Minutos depois, Lyudmila Stoliarova, de 70 anos, perdeu o pé e o braço. Testemunhas conseguiram espancar o tubarão com nadadeiras de borracha. Então, Yevgeny Triskin, de 54 anos, foi atacado e perdeu parte da perna. Victor Collier, de 46 anos, foi a última vítima do tumulto, também perdendo o pé. As 4 vítimas eram turistas russos e ucranianos. As praias foram fechadas imediatamente e o governo chamou especialistas para investigar.
Um tubarão de ponta branca de 2,10 metros e um tubarão maco de 2,5 metros foram capturados e a praia foi reaberta em 4 de dezembro. Mas no dia seguinte, uma mulher alemã de 71 anos foi atacada. Seu braço foi mordido e ela morreu logo depois. Os especialistas teorizaram que a pesca excessiva pode ter mudado o comportamento dos tubarões na área. Empresas de mergulho também foram acusadas de alimentar tubarões para atraí-los aos turistas. Também é possível que carcaças de ovelhas ensanguentadas possam ter atraído os tubarões para a costa quando eles foram despejados em barcos próximos durante o feriado de Eid al-Adha. Ataque de elefante de Ellen Campbell. Ellen Campbell era um zookeeper experiente que prestava consultoria sobre passeios de elefante em todo o país. Ele foi descrito como um trabalhador por seus colegas, e seu maior sonho era treinar elefantes de circo. Ele fez mudanças positivas no programa de elefantes em Baton Rouge, insistindo que os animais eram alimentados todos os dias em suas gaiolas. Limpas 2 vezes por dia, mas mais tarde ele foi demitido de um zoológico diferente após alegações de que havia abusado de animais. Em agosto de 1994, Campbell estava trabalhando em um show de circo em Honolulu, Havaí, com um elefante chamado Tiki. Tiki era uma elefante fêmea de Moçambique que já havia sido abusada por seus treinadores. Ela havia escapado 2 vezes em 1993 e feito alvoroço, mas foi recapturada nas 2 vezes. Neste show no Havaí, Tiki atacou o Gromer Dallas Beckwith na frente de milhares de espectadores, arremessando várias vezes. Campbell correu para ajudar, mas foi jogada para baixo de seu baú e esmagada até a morte. Tiki então saiu correndo do centro e feriu gravemente o publicitário de circo Steve Irano, que tentou manter os portões fechados. Depois de uma perseguição de meia hora pelas ruas, os policiais atiraram em Tiki 86 vezes e a mataram. O caso se complicou quando Campbell, de 37 anos, descobriu que tinha álcool e cocaína em seu sistema durante sua autópsia. Ataques de goonch no rio Cali. O bagre-goonch não é um habitante comum do rio. Eles podem crescer até mais de 6 metros de comprimento e 100 quilos. Geralmente os goonch se alimentam de peixes menores, mas no Rio Grande Cali eles podem ter desenvolvido outra dieta. Este rio entre a Índia e o Nepal é frequentemente usado para descartar restos humanos após a cremação, e alguns acreditam que isso pode ter permitido que esses bagres desenvolvessem gosto pela carne humana. Em abril de 1998, Dil Bahadur, de 17 anos, foi arrastado para baixo da água na frente de sua namorada. 3 meses depois, outro menino foi puxado para o rio na frente de seu pai. Em 2007, um menino de 18 anos desapareceu na água. Nenhum de seus corpos foi encontrado. Durante o último ataque, testemunhas viram um animal que descreveram como um porco alongado. O biólogo e pescador britânico Jeremy Wenda investigou os casos para seu programa de televisão River Monsters. Ele estava inicialmente cético quanto ao envolvimento do bagre-goonch, mas depois de ouvir que todos os ataques ocorreram em um raio de 5 milhas, ele ficou intrigado. Teorias de redemoinhos, crocodilos e tubarões-touro foram todas refutadas. Wade montou uma pira funerária como armadilha e pegou um goonch de 161 libras. Ele disse sobre o peixe: se isso te pegasse, não haveria como escapar. Não foi provado se o goonch que ele pegou foi o que cometeu os ataques, mas a investigação provou que peixes de tamanho humano estavam presentes no rio. Ataque de crocodilo de Richard Ruth. O Dr. Richard Ruth era professor universitário, chefe de medicina no Arborview Medical Center e especialista nacional em doenças infecciosas. Ele deixou seu trabalho temporariamente para cuidar de sua esposa doente e entrou em depressão quando ela faleceu. Mas, alguns anos depois, ele conheceu sua segunda esposa e voltou a entrar no campo da medicina com energia renovada. Ruth e sua noiva foram convidados para um programa de medicina de 2 meses em Botsuana, administrado pela Universidade da Pensilvânia. Muitos dos pacientes estavam infectados com o HIV, e Ruth ficou muito feliz com seu novo trabalho tratando-os. O casal decidiu fazer um passeio de canoa no rio Limpopo na reserva natural de Tuli para observar a vida selvagem local. Cada um deles
Estava em canoas individuais com 2 guias seguindo-os quando um crocodilo saltou e puxou Raiz para a água. Ele nunca ressurgiu. Sua esposa e os guias testemunharam o ataque. Especialistas locais disseram ao diretor do programa médico que nunca havia ocorrido um ataque de crocodilo naquele rio antes e que eles estavam realmente preocupados com os hipopótamos. O guia do rio de Ruth teria ficado traumatizado com o incidente. O médico ajudou a inspirar muitos estudantes de medicina e foi eleito o professor do ano da Escola de Medicina de Yale em 1982. Ataque de lobo de Tricia Wyman. Patricia Wyman, de 24 anos, foi contratada como cuidadora de lobos e educadora na Aliburton Forest Wildlife Reserve em Ontário, Canadá, em 1996. Wyman era uma bióloga da vida selvagem que havia passado um tempo na reserva antes e começou seu trabalho em 14 de abril. A exibição do Wolf Center na reserva consistia em 15 acres de floresta, lar de lobos norte-americanos que nasceram em cativeiro, mas não se socializaram com humanos. Wyman tinha entrado na floresta uma vez com seu supervisor e uma vez sozinho para alimentar os lobos. Em 18 de abril, ela entrou no recinto sozinha e 5 lobos adultos a atacaram. 2 outros funcionários encontraram o corpo dela mais tarde naquele dia e ligaram para as autoridades. 2 policiais entraram no recinto e os lobos se comportaram agressivamente, rosnando e circulando. 6 policiais foram necessários para remover o corpo de Wyman, que tinha vários ferimentos de mordida e lacrimejamento. Suas roupas também foram retiradas pelos animais. Os 5 lobos envolvidos no ataque foram mortos para serem testados para raiva. Wyman estava sozinho quando ela foi atacada, então as circunstâncias exatas de sua morte nunca serão conhecidas. Mas o especialista em lobos Dr. Eric Klingamer acreditava que Wyman entrou na área para se familiarizar com os lobos, presumindo que eles mantivessem distância como faziam no passado. Ela pode ter tropeçado nos galhos no chão e os lobos a atacaram quando ela parecia vulnerável. Ataques fatais de lobos em humanos permanecem extremamente raros na América do Norte moderna. Surinder Singh Bajwa Monkey Attack. Surinder Singh Bajwa foi um político indiano que se tornou vice-prefeito de Delhi. Em 20 de outubro de 2007, ele estava na varanda de sua casa quando foi atacado por um grupo de macacos rhesus. Esses pequenos macacos vivem em toda a Ásia e geralmente pesam de 5 a 8 libras. Bajwa caiu da varanda enquanto tentava lutar contra eles e morreu devido a ferimentos na cabeça um dia depois. As matilhas de macacos são um problema constante nas cidades indianas. Os apanhadores de macacos têm sido usados para reduzir seu número, assim como treinadores que usam macacos maiores para intimidar os macacos. A expansão urbana agravou os problemas. Os macacos, em particular, muitas vezes roubam comida das mãos das pessoas, tiram acessórios de seus corpos e até arrombam carros. A religião hindu proíbe matar os animais imundos e os alimentam. Morder é um problema comum, assim como uma doença, pois quase 90% dos macacos em Delhi têm tuberculose. Restrições mais rígidas para animais de estimação criminalizaram o uso de macacos maiores para assustar os macacos. Soluções alternativas, incluindo fita isolante para prédios e campanhas de esterilização, começaram nas cidades indianas, mas dezenas de milhares de macacos ainda assolam Delhi hoje,